desliga tudo de novo, né? Aí fica mais ruim, né? Mas a gente vai se acostumando. Nós temos lido aqui, irmãos, uma leitura que nos fala o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em Roma, e ele trata neste capítulo a respeito da graça. No versículo de número 12, que nós queremos tomar como base para falar aos irmãos nesta noite, que nos diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E me veio um pensamento dentro deste versículo que nos diz: destronando o reino do mal em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo, ele fala para não reinar, que não reine o pecado em nossos corpos, que são mortais, ele está falando para nós não deixarmos o inimigo triunfar, dominar as nossas vidas. Quando nós lemos o primeiro versículo deste capítulo, Paulo, ele inicia fazendo uma pergunta, e ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nós observamos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui que nós não pecamos. Não, ele não está falando isso. Porque todos nós somos pecadores. Nós tivemos um encontro com Cristo. Sabemos que os nossos pecados foram perdoados, mas nós estamos ainda debaixo do pecado. Mas o que o apóstolo Paulo, ele está querendo mostrar, não é justamente o que muitas vezes nós pensamos, que não pecamos, que somos um super crente, que somos diferenciados de outras pessoas. Tem alguns que são tão diferenciados que eles chegam a afirmar: isso comigo nunca acontece. E quando ele menos espera, aconteceu. Mas por quê? Porque todos nós estamos ainda na carne. Todos nós ainda estamos aqui nesta terra. O que Paulo não está perguntando neste versículo é como nós iremos viver. Não é isso que o apóstolo Paulo está atrás. E nós temos que procurar entender, irmão, que a nossa vida é uma vida que nós buscamos o aperfeiçoamento. Nós buscamos a perfeição. Ninguém aqui está nessa fase da perfeição. Porque eu quero dizer para você que o dia que você estiver na fase da perfeição, neste mundo não tem mais lugar para você. E aí Deus lhe chama e lhe recolhe para a eternidade. E enquanto isso, irmão, nós vamos caminhando com as nossas virtudes, os nossos defeitos. E às vezes mais defeitos do que virtudes. Mas nós temos que reconhecer que em Deus nós buscamos a misericórdia e reconhecemos que somos pecador. Não adianta estarmos olhando para o pecado dos outros. A palavra que nós lemos todo mês na Santa Ceia, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Cada um de nós sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações. Cada um de nós sabemos o quanto é difícil ser crente. Porque ser crente, irmão, não é só levantar a mão para o céu. Ser crente não é somente descer as águas batismais. Ser crente não é possuir um cartão de membro. Não é cantar na mocidade. Não é cantar no conjunto das senhoras. Ser crente é ter um compromisso com Deus. E justamente é isto que Paulo está tratando nesta carta aos Romanos. Ele trata a respeito da nova vida. E ele vai revelando, Paulo está revelando a nova vida que precisamos. E nós encontramos aqui, irmão, que Paulo, ele vai conversando, de modo nenhum, quando ele mesmo responde, porque de que diremos, pois, permaneceremos no pecado? E Paulo começa a responder, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E nós encontramos aqui, irmãos, que neste versículo ele continua dizendo a respeito do pecado, que nós precisamos estarmos mortos para o pecado. Ele diz, mas se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por quê, irmão? Porque nós estamos presos a esta carne. Nós estamos presos às nossas falhas e aos nossos defeitos. E feliz é aquele que reconhece o seu erro, a sua limitação. E ele se aproxima de Deus, pedindo a Deus a graça, pedindo a Deus a misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, mas a graça de Deus é manifestada a todos os homens, como diz Paulo, escrevendo a Tito, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça manifestada, aleluia, que nos alcançou, que alcançou você. Você não era merecedor, mas a graça de Deus alcançou você. A graça de Deus me alcançou. Glória seja dado o nome do Senhor. E Paulo continua dizendo assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando Paulo está dizendo todos quanto fomos batizados em Jesus, batizados em Jesus, batizados em Jesus, significa a nossa união com Ele. O batismo, ele vai justamente mostrar a nossa união com Ele. Paulo diz assim, batizados em Jesus Cristo. Mas ele faz uma pergunta, fomos batizados na sua morte? Por quê, irmão? Porque o batismo, ele é sepultamento de pecado. O batismo, ele justamente é para a pessoa que está morta para o mundo. E quando nós batizamos uma pessoa que ainda está viva para o mundo, é uma pessoa que dá trabalho à igreja. É uma pessoa que quer fazer do jeito que ele quer, que quer se comportar do jeito que ele quer. E quando nós assumimos um compromisso com a igreja, nós estamos assumindo um compromisso com a doutrina bíblica da igreja, que está na palavra de Deus. E estamos assumindo um compromisso também com a igreja nos seus usos e costumes. E eu sempre tenho dito aos irmãos que não sou eu que vou mudar, não é você que vai mudar. Não, irmãos. Isso são gerações que vêm atravessando. E a Bíblia diz que uma geração vai, outra geração vem.
E nós fomos batizados em Jesus, significa a nossa união com Ele. Estamos unidos com Ele. Quando se sepulta, quando se enterra uma pessoa que está viva, ela vai se rebater lá dentro da cova. Ela vai fazer tudo para se levantar. É você jogando terra na cara dele e ele cuspindo porque a terra está entrando na boca dele. É ele se mexendo, por quê? Porque ele está vivo. Ele está dizendo, eu não posso ficar aqui. E uma pessoa que é sepultada viva, irmãos, é uma agonia muito grande para esta pessoa. Nós temos relatos de missionários que foram sepultados com a família vivos. Mas por quê? Porque estavam pregando a palavra de Deus. E isso, irmão, é coisa que aconteceu. Eu já relatei aqui a história de um missionário que foi levado para a cova para ser sepultado, enterrado ele, a esposa e os filhos. E os filhos, quando se viram dentro daquele buraco, se agarraram com o pai e começaram a gritar, papai, papai. E os soldados simplesmente perguntavam a ele, você vai renunciar a Jesus? Se você renunciar a Jesus, você e a sua família está salvo. E as crianças agarradas com o pai e dizendo, papai, papai. E quando aquele missionário olhando para os filhos em lágrimas, e ele também com o coração partido, o lado de pai falou tão alto, e ele olhou para cima, e quando ele pensou, além de abrir a sua boca e dizer que ia renunciar tudo, que nunca mais ia pregar, a sua mulher abraça ele e disse, não faça isso. Meus filhos, vamos cantar no celeste porvir. E eles começaram a cantar lá no celeste porvir. Aleluia. Eles começaram a cantar, começaram a jogar terra. E eles foram mortos, vivos, mas com a esperança que iam cantar lá no celeste porvir, lá na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma pessoa ser enterrada viva não é fácil. É isto que acontece com muitos crentes. Aceitam Jesus, prometem obedecer a Deus, a palavra, ao ministério da igreja, que aceitam a forma de doutrina, dos costumes da igreja, mas aí com o passar dos dias ele começa a se mexer. Aí ele quer mudar as coisas na igreja. Ele quer mudar a forma da liturgia da igreja. Ele quer mudar a forma de pregar. Ele quer mudar a forma de se vestir. Ele quer mudar a maneira no qual nós temos o bom costume de estar. E aí nós vamos vendo todas essas coisas que vai acontecendo aí fora, que a gente fica de boca aberta. Cada um quer usar a roupa que quer se vestir do jeito que quer, da maneira que quer. Mas se esquece do compromisso que tem com a igreja. E quando nós assumimos um compromisso com a igreja, nós estamos dizendo que nós vamos obedecer às normas da igreja. Aquilo que está na palavra de Deus como doutrina, como ensinamento, do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo, da vida santificada, da maneira de estar presente nos cultos, na igreja, na Santa Ceia. E aí, irmãos, as pessoas começam a viver de toda maneira. E esse termo morto, o que Paulo está querendo falar, ele está querendo dizer que você não tem mais força, você não tem mais domínio. Eu fico olhando, irmãos, uma pessoa quando morre, ele não sabe mais quem está colocando a roupa nele. Ele não tem mais vergonha. Às vezes somente enrola um pano, coloca ele lá na pedra e ele fica lá esperando a funerária chegar.
e alguém para poder colocar a roupa nele. Eu me lembro que numa cidade que eu trabalhei, o pastor da igreja congregacional, ele faleceu em cima do púlpito. Eu já contei essa história aqui, os mais antigos conhecem. Ele, na hora do culto, uma angústia muito grande que ele estava passando com a igreja, e ali no púlpito ele morreu. E daqui a pouco chega uma notícia lá na casa pastoral. E o que é que chega a notícia? Pastor, estão convidando o senhor para ir colocar a roupa no pastor. E eu disse, eu vou agora mesmo. E eu saí, fui lá para o hospital, de lá colocamos a roupa no pastor, arrumamos, preparamos, uma funerária veio e levou para a igreja. Mas um homem que era um homem de moral, íntegro, sincero, mas o que aconteceu? Morreu. E agora nós observamos que uma pessoa, quando está morta, pega ele, leva para João Pessoa. Chega lá em João Pessoa, fica lá esperando não sei quanto tempo. Daqui a pouco, porque morreu em casa, aí tem que ficar aguardando. Lá vão dar o laudo, aí ele volta de novo, vem viajando na estrada, aí chega, vai para casa. Aí lá na casa fica sendo velado, depois pega ele, sai levando para o cemitério. Depois chega, coloca num buraco e ele fica lá. E ninguém fala nada. E ninguém reclama, ele não se levanta para dizer. Por quê, irmão? Porque não tem mais vida. O que Paulo está querendo dizer, irmão, aleluia, é que o Senhor, quando nós morremos, nós não nos dominamos, mas Deus, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. É Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige, é Ele que vai nos guiando. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Quando está falando que nós precisamos estar mortos, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esta morte está falando também que do relacionamento de duas pessoas, eu e Deus, Deus e eu. Um relacionamento, irmãos, de uma jovem com um rapaz, conforme vai se passando os anos, eles vão se aproximando, vem o noivado, vem o casamento, mas conforme vai a convivência do casal, eles vão ficando cada vez mais íntimos, de maneira que só a maneira de um andar, quando você ouve os passos, a irmã já diz assim, parece que hoje ele está meio bravo, os passos vêm mais pesados. Mas por quê? Por causa da intimidade. E sabe o que é que está faltando, irmãos, na nossa vida hoje? É um envolvimento pessoal com Deus, é termos intimidade com Deus, aleluia, para quando Deus falar pelo louvor, eu poder ouvir a voz de Deus falando comigo através do louvor, aleluia, quando a palavra for pregada, aleluia, eu ouvir a voz de Deus falando comigo, aleluia, quando Elias estava lá dentro da caverna, irmão, aleluia, cada evento na natureza que acontecia, ele ficava atento para ver se era a voz de Deus que estava falando com ele, mas até que veio uma voz suave, aleluia, dizendo, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai, vai trabalhar. Sabe por quê, irmão? Porque ele conhecia a voz de Deus, ele tinha intimidade. O jovem Samuel, aleluia, quando ele ouviu chamar o seu nome, Samuel, Samuel, ele saiu correndo para falar com o profeta Eli. Olha, por quê? Porque ele não conhecia a voz de Deus, e o profeta dizia, eu não te chamei, volta a dormir. E ele voltava, e daqui a pouco a voz dizia, Samuel, Samuel. Ele voltava, pronto, meu Senhor. Aí o sumo sacerdote, volta para lá, eu não te chamei. Na terceira vez ele entendeu, ele disse, olha, meu filho, quando você ouvir esta voz, você diga, fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. Aí quando a voz soou de novo, ele já conhecia. Aleluia. Antes ele não conhecia, mas quando chamou de novo, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmão, quando nós temos um envolvimento com Deus, nós temos um relacionamento com Deus, nós temos intimidade com Deus, você conhece Ele lhe conhece, bendito seja o nome do Senhor, ninguém lhe engana, não, porque você sabe quando Deus está falando com você. E aí está o segredo da intimidade. Temos que estar mortos para o pecado. Não basta somente ser batizado, não basta somente ser crente, não basta somente cantar em conjuntos, não basta somente ser um pastor, não basta simplesmente ser membro do ministério. Não, é necessário envolvimento, e o envolvimento com intimidade. A minha intimidade com Deus. Deus, irmãos, Ele está mais preocupado com o seu relacionamento com Ele do que o seu relacionamento com as pessoas lá de fora. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa intimidade com Deus? Será que está precisando haver alguma mudança na nossa vida? Uma mudança de direção, de atitude, de comportamento, para que você possa dobrar o seu joelho, e quando você dobrar o seu joelho, você sentir a presença de Deus, e você falar com Deus, e Deus falar com você. Isso é oração, irmão. A oração não é aquela que eu fico somente, me dê, eu preciso, eu necessito, olha para mim, me ajuda, me socorre, Senhor, eu estou aqui, Senhor, olha, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa minha casa, abençoa meu emprego, e só pede, não, irmão. Aleluia, nós precisamos falar, aleluia, porque quando eu converso com os irmãos ouvem o que eu estou falando, e eu paro para ouvir o que o irmão está falando. Isso é um diálogo, isso é uma conversa. Oração, irmão, é conversar com Deus, é falar com Deus. Mas tem vez, irmão, que Deus é obrigado a cruzar o braço assim, ó, e ficar somente ouvindo, porque Ele não fala, não deixa brecha para Deus falar, mas Deus está querendo ter intimidade com você. Deus está querendo dizer assim para você nesta noite: aleluia, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter intimidade com você. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Um certo faxineiro que trabalhava em um museu, e ele fazendo o seu trabalho, a sua faxina, a limpeza naquele museu, ele se deparou em um quarto onde tinha muitas coisas velhas, com um quadro, e ele olhou aquele quadro estava todo deformado, não dava nem para ver direito o que era a pintura, muito velho, muito estragado, a moldura já quase não mais existia. E ele olhando para aquele quadro, vendo que não dava para ver mais quase nada da pintura, ele pega aquele quadro para jogar no lixo, e ele vai saindo, e alguém vê, e chega aos ouvidos do diretor. O diretor vai lá, pede para chamá-lo, e diz: deixa eu ver este quadro. Aí ele olhou o quadro, não dava para ver nada, mas aquele diretor olhou e disse: onde estava isso? Disse: estava lá no depósito, largado. Ele disse: vamos chamar um restaurador de arte, para ver o que é que ele diz. E o restaurador de arte olhou aquele quadro e disse: dá para arrumar. E aquele restaurador de quadro começou a trabalhar, começou a arrumar, e foi preparando, restaurou a pintura,
colocou uma moldura nova, depois ele assinou como restaurador, abaixo da assinatura daquele que tinha desenhado aquele quadro, e as pessoas que trabalhavam ali, quando viram aquilo, disseram: não é o mesmo quadro, não é possível, é aquele mesmo. Disse: é aquele mesmo. Mas como é que pode? Ele disse: era o quadro. Mas está uma pintura tão bonita, a paisagem está aparecendo tudo. Ele disse: foi o trabalho da restauração. Bendito seja o nome do Senhor. Ficaram felizes de tão lindo, de tão belo que ficou aquele quadro. Mas quando aquele restaurador saiu e foi embora, eles começaram admirando aquele quadro e eles observaram a assinatura do restaurador. E quando eles viram o nome do restaurador e o nome do autor daquele quadro que tinha pintado aquela arte, ele viu que aquele restaurador era filho do homem que tinha pintado aquela tela. E eles aí puderam entender, porque não tinha mais somente uma questão profissional, mas tinha uma questão emocional, existia um envolvimento, aleluia, era algo que ele estava trabalhando e tinha um amor diferente. Por quê? Porque tinha sido o pai dele que tinha pintado aquele quadro. Irmão, foi o que Deus fez comigo, foi o que Deus fez com você, aleluia. Nós éramos projetos de Deus, mas o diabo pegou e nos colocou lá no lixo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veio o restaurador, oh, bendito seja o nome do Senhor, e com este envolvimento de amor, aleluia, ele deu a sua vida por nós, aleluia, dizendo, aleluia, que você agora tinha uma nova história, nova pessoa. E alguém olhou para mim, olhou para você e disse: não é possível, aquele ali, como é que pode? Agora ele é pastor, ele agora é presbítero, ele agora é diácono. É porque o restaurador passou na vida dele. Mas antes ele era um cachaceiro, era um adúltero, vivia pelas ruas caído. Mas passou na vida dele o restaurador. Aleluia. Era uma mulher de vida livre, mas passou na vida dela o restaurador. E sabe qual é o segredo? É a assinatura. Ele é filho de Deus. Ele se envolveu emocionalmente. Ele amou você, que ele entregou a sua própria vida. Oh, aleluia, você pode levantar a sua mão ao céu nesta noite e adorar aquele que é grande. Oh, aleluia. Esse texto, irmãos, sabe o que é que Deus está dizendo? Quando ele encontrou você lá dominado pelo pecado, e Jesus veio para se envolver, para restaurar esta grande obra da criação, porque o homem, irmão, é a obra-prima da criação de Deus. Mas o inimigo colocou ele lá no monturo, preso. Mas aí Deus levanta o profeta Isaías, e Deus, através do profeta Isaías, diz assim: eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. Diga comigo bem forte nesta noite: eis que farei uma coisa nova. Aleluia. Deus está dizendo: eis que farei uma coisa nova. Ele está dizendo: eu vou restaurar todas as coisas. Deus está dizendo: eu vou restaurar a tua família, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou restaurar o teu filho, eu vou restaurar a tua saúde, eu vou restaurar o teu comércio, eu vou restaurar, aleluia, os teus bens. Oh, aleluia. Ele está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova.
Tem um provérbio aí fora que diz assim, que nada se cria, tudo se copia. E é verdade. Porque alguém sempre pega alguma coisa e às vezes vai aperfeiçoando. Mas o nosso Deus, Ele cria uma coisa nova, do que não existe. Aleluia. Porque tudo para se criar, irmão, tem que ter uma matéria-prima, uma origem. De onde é que vai sair? E Deus simplesmente pega do nada. E Ele cria. Ele faz acontecer. Não tinha nada. E Ele disse, haja luz. E houve luz. Haja, aconteça. E Ele está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. O homem foi jogado lá no quarto, no monturo, mas eu vou fazer uma coisa nova. E sabe o que foi que Ele disse? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele está dizendo, olha, no deserto não tem caminho, mas eu vou criar um caminho novo. Ele está dizendo, na luta, na aflição, na dificuldade que você passa, eu vou criar um caminho novo e vou criar rios. Aleluia. Não existe rios, mas eu vou criar, eu vou fazer uma coisa nova. Mas sabe por que Ele vai fazer isso? Porque vocês serão um povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Está lá no livro de Isaías 43, 21. Eu farei de vocês um povo que eu formei para mim. Ó, irmão, Deus está dizendo, você é meu, você é meu, você é meu, eu formei para mim. Agora tem uma coisa, para que me desse louvor. Deus não te fez, irmão, para outra coisa, a não ser para louvar a Ele. Sabe por que Deus quer levar você para o céu? Porque lá no céu você vai adorar e glorificar a Ele. Ah, pastor, vai ser muito sem graça. Então vai ficando por aqui mesmo, porque você vai queimar no inferno. Mas eu prefiro ir para o céu para adorar a Ele, para adorar a Ele, para adorar a Ele. Aleluia. Foi um povo que eu formei, que eu fiz, que eu criei de uma coisa nova, para me dar louvor. Aleluia. E Deus está dizendo, olha, eu vou pegar esse coração velho e vou colocar um coração novo. E eu darei a ele, a esse meu povo. Aí ele diz lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, eu darei o mesmo coração e o mesmo caminho. Quer dizer que Deus está dizendo, o meu coração vai ser o seu coração. O meu coração é o seu coração. Aleluia. Se o teu coração é com o meu coração, está dizendo o quê? Que nós pensamos iguais, agimos iguais. E Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou pôr em vocês o meu coração e o meu caminho. Coração fala de sentimento, caminho fala de direção. Irmão, quem é crente, aleluia, ele não anda pelos seus próprios sentimentos. Quem é crente não anda pelos seus próprios caminhos. Aleluia, Deus continua dizendo, sabe por que eu vou fazer este povo? Porque eu vou colocar no coração deles o meu temor, para que eles nunca se apartem de mim. Deus está dizendo, fica pertinho de mim, fica pertinho de mim, não se aparte de mim. Aleluia, lá fora não tem nada, jovem. Lá fora não tem nada, minha irmã. Lá fora não tem nada, meu irmão. Aleluia, não se aparte dele, não se afaste dele, não se distancie dele. Fique pertinho dele. Foi para isso que ele fez uma coisa nova. Ele está dizendo, eu vou colocar no coração deles o meu temor, para que eles não se apartem de mim. Não está falando de medo, irmão. Quem tem medo de ir para o inferno, ele vive fazendo coisa errada. Quem tem medo de ir para o inferno, irmão, ele vive desmantelado. Mas aquele que tem temor, aleluia, aleluia, ele não quer ir para o inferno. Ele não quer andar com a vida desmantelada. Ele não quer estar, aleluia, fazendo jogo na cena. Não, ele está com a esperança em Deus, confiando em Deus.
Aleluia. E eu glorifico a Deus, irmãos. Aleluia, porque o que Deus está dizendo: porei o meu temor no coração deles para que nunca se aparte de mim. Aí chega, irmãos, dentro do texto aqui de Romanos, aleluia, temer a Deus significa submeter-se à sua soberania. Soberano, irmãos, nós falamos para aquele, aleluia, que não existe outro superior a Ele. E eu pergunto, tem outro maior do que Deus? Tem outro maior do que Deus, igreja? Tem outro maior do que Deus? Então Ele é soberano. Se Ele é soberano, irmão, eu preciso entender que o meu relacionamento com Ele é para Ele fazer de mim o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, da vontade dEle. Ele é soberano. Representa, irmão, que o poder dEle é grande, é absoluto sobre todas as coisas. Olha quantas vezes você bate no peito, enche assim e diz: eu mando na minha vida. Quantas vezes bate no peito e diz: aqui em casa quem manda sou eu. Aí Deus faz. Deus só chega e faz. Se a vida dele se acabar, ele está feliz. Se não se acabar, aí a boca vem aqui para trás, a mão fica torta, os pés entorta, ele fica numa cadeira de roda, os outros empurrando, ou então fica numa sonda, se alimentando por sonda, só porque ele quis ser maior do que Deus. Deus está dizendo: eu sou soberano. Se você aceitar a minha soberania, aleluia, você aqui pode passar por luta, você aqui pode passar por dificuldade, você aqui pode passar por todas essas doenças que eu falei, aleluia, não tem problema, aleluia, mas tem uma coisa: você tem uma comunhão com Ele, e naquele dia você vai chegar lá do céu. É o que Paulo está dizendo aqui aos crentes em Roma. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou vai reinar Jesus, ou vai reinar o pecado, né, irmão Pereira? Não tem como. A lei da física, irmão, ela é... Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Esses dois cofrinhos estão aqui, um do lado do outro, porque é a lei da física. Eles não podem ocupar o mesmo espaço. Eu posso até botar um em cima do outro, mas eles não estão ocupando o mesmo espaço. Não. Se você quer ser amigo de Deus, você tem que se constituir como inimigo do mundo. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai estar constituído como inimigo de Deus. E isso, irmãos, é a palavra de Deus, está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é que Paulo está dizendo, irmão? Não reine. Ele está dizendo: não entregue o seu corpo à servidão. Paulo, ele dizia assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qual é a marca que você tem no seu corpo? Qual a marca que você traz no seu corpo? Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Ele está falando da marca da servidão, servindo a Cristo. Mas às vezes eu quero trazer no meu corpo a servidão do pecado. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso,
pensai. Ele está dizendo, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser puro, tem que ser amável, tem que ter boa fama. Até a boa fama, irmão. Tem gente que a fama dele está bem estragada. Ninguém na família dele diz que ele é crente. Por quê? Porque a fama dele não é boa. Mas tudo que é verdadeiro, pensa nisso, destrone nesta noite o pecado que está querendo reinar na tua vida, para lhe afastar dos caminhos do Senhor. E aqueles que vão descer as águas batismais, saibam que você tem que estar morto para o mundo. Quer dizer que aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que jogava, não joga mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. É o que, irmão? A novidade de vida. Paulo diz assim, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se o pecado está querendo reinar na sua vida, e ele tem tantas maneiras de reinar, irmão. Às vezes ele reina colocando angústia no coração. Às vezes ele reina colocando fofoca no coração. Às vezes ele reina colocando o marido contra a mulher. Às vezes ele reina colocando o pai contra o filho contra o pai. Às vezes ele reina colocando um empregado contra o patrão contra o empregado. E a gente vai perdendo a paz. E a Bíblia diz, une-te, pois, a ele e tem paz. Quem está reinando em nossa vida? Se o pecado está reinando, Paulo diz, não deixe reinar. Ele está dizendo, vamos nesta noite destronar, vamos tirar do trono aquilo que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Aleluia. Não podemos andar, irmãos, na luz e nas trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você vai morar no céu, ou você não vai morar no céu. Não tem, irmãos, outro caminho. Não tem. Existe uma religião por aí que eles vão andando aí de dois em dois. Aí eles falam do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Aí tem casamento para a eternidade, tem não sei o quê. Aquele que está no primeiro céu pode chegar até o segundo, quem é do segundo pode chegar até no terceiro, mas quem está no primeiro nunca vai para o terceiro. São ensinamentos falsos, mas nós glorificamos o nome do Senhor, irmão. Porque Paulo, ele disse, eu conheci um homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, que subiu ao terceiro céu. E é este que nós estamos lutando aqui, irmão. Aleluia, destronando o mal. Aleluia, que muitas vezes quer reinar na nossa vida. Quando muitas vezes vem aquele negócio aqui na garganta. Aí você vai abrir a boca para falar um palavrão. Aí você... Jesus, tem misericórdia de mim. O que é isso, irmãos? Aleluia, é Cristo reinando e você dizendo, o mal não vai reinar na minha vida. Oh, irmãos, tem tantos lares, irmão, que é todo mundo crente, irmão, mas são palavras que são de baixo calão, que é falado dentro de casa, o pai fala, a mãe fala, os filhos falam, irmão, aleluia, mas vamos destronar, irmão, vamos pedir, aleluia, para que o Senhor arranque este mal e a glória de Deus venha reinar na minha e na tua vida. Quantos podem dizer amém? Vamos ouvir a mocidade louvar o nome do Senhor e depois nós iremos fazer a profissão de fé dos nossos irmãos que estão presentes nesta noite.